Sim, só um aviso, amado. Olha, nós decidimos colocar internet. Então amanhã o rapaz aí vai colocar. E segunda-feira, ou melhor, domingo, nós estaremos já transmitindo. Quem estava ontem no canal, Somos Igreja, viu que o irmão Alex já estava ajustando os detalhes. Vai ser transmitido ao vivo. Então você que está vendo esse vídeo hoje, você, onde esse vídeo alcançar, e então domingo, neste canal, Somos Igreja, lá no YouTube, nós convidamos você, aquele que não pode vir, aquele vizinho, enfim, onde quer que chegar, preste um momento de dedicação ao Senhor. Escute essa palavra. Temos uma palavra de salvação para a sua vida. Deus quer cuidar da tua vida. No nome de Jesus. Amém? Amém. Mensagem em série, nós vamos continuar. Nós vamos porque ela nos convida, a leitura nos convida a continuarmos com a mensagem, porque na medida que mergulhamos com esta mensagem, nós aprendemos mais e nos edificamos também ainda mais. Amém? Então, nas mensagens passadas em Hebreus, a partir do capítulo, do versículo 1 ao 3, nós vimos a exortação onde o escritor ele trouxe algumas advertências para nós, né? E a gente vai lembrar delas. Para que nós sejamos amadurecidos na fé, ou seja, abandonando as práticas superficiais que ainda acompanham o velho homem, né? Por um determinado tempo, mas muitas vezes, por falta de cuidado, nós ainda guardamos alguns hábitos. Então, ele adverte que nós devemos amadurecer na fé. O segundo foi no crescimento espiritual, que é alcançar a plenitude da vida em Cristo. E o terceiro foi perseverando na esperança, que é Jesus, isso com paciência. Depois nós trouxemos outra mensagem, que foi do 4 ao 8, né? E a gente também trouxe depois no versículo 10, 9 e 10, se eu não me engano, aonde salvação não se perde. E hoje, dando essa então continuidade a essas mensagens em séries, nós vamos estar lendo a partir do versículo 11. Nós vamos tratar dois pontos importantes na nossa mensagem de hoje. E diz assim no capítulo 6 de Hebreus, todos encontraram? Versículo 11 e 12, nós vamos estar lendo somente eles. Que diz assim: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te rendemos graças e te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor nos conduza pelos caminhos da Tua palavra, na vereda, Pai, da Tua justiça, no sentido de trazer tão somente a Tua santa palavra conforme o Teu querer. Então fala para a Tua igreja, Pai, através de mim. Para isso, Senhor Deus, creio que o Senhor já colocou no meu coração esta palavra. Então, Deus, fala para mim, fala aos meus ouvidos, fala ao meu coração, fala à Tua igreja. Ao mesmo tempo que ela também, Pai, possa estar tirando, no nome de Jesus, tudo aquilo que possa ou esteja impedindo que esta mensagem entre em seu coração e que ele não venha ser só ouvinte, mas a partir de hoje, ele seja praticante, como a Tua palavra diz. Não seja só ouvinte, mas praticante. Assim nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Interrompi o vídeo do culto para lhes disserem algo. Queridos moradores de Calumbi, Pernambuco, convido todos vocês a visitarem a primeira Igreja Batista de Calumbi. Aqui você encontrará um ambiente acolhedor, com momentos de reflexão, louvor e comunhão. Venham conhecer nossa história e compartilhar momentos especiais.
Esperamos por vocês. Nós vimos que a carta aos Hebreus, ela é destinada aos judeus que foram perseguidos, foram e conterrâneos também, e eles foram dispersos. Eles é chamado da diáspora. Então essa palavra, eles começaram a apostatar da fé, abandonar a sua fé, devido a alguns costumes ou ensinamentos. E muita gente, até nos dias de hoje, dentro da própria igreja hoje, fazem exatamente como no passado. Muitas vezes você escuta uma palavra de salvação, uma palavra de exortação dentro da tua igreja, uma palavra de edificação, mas você não se detém a esses ensinamentos ou a essa exortação no sentido para com a tua vida espiritual. Porém, ao visitar outras igrejas, aquelas que, para que encham as suas cadeiras, encham as suas igrejas, eles batem na tecla no culto da prosperidade. Então, muitas vezes as pessoas abandonam aquela fé que tinha em Jesus Cristo, tentando encher também o seu ego com as bênçãos que essas, vamos colocar entre aspas, né? Essas igrejas oferecem. Muitas vezes abandonam a fé que tinha, a fé genuína, e começam a se apegar de outra forma. Então, nos ventos, nas tempestades, nos vendavais, nas adversidades, eles vão estarem ou estarão se esfriando, que é apostatar da fé. Então, o autor de Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, traz justamente essa advertência, para que eles não abandonem a fé. Então, nós vamos ver aqui alguns, ou pelo menos, alguns pontos que são cruciais na nossa vida como cristão. E aqui no texto lido, o autor, ele destaca a importância da fé e da perseverança na vida do cristão. E isso é importante a gente frisar, porque no capítulo 6, no versículo 11 e 12, somos exortados a imitar aqueles que pela fé, paciência, alcançaram promessas de Deus. E se não observarmos esses que alcançaram essas promessas lá no passado, e por não estarmos firmados nessa promessa e não ter crescido de forma com a orientação espiritual, através dos ensinamentos da escola bíblica, seja ela dominical ou que seja no sábado ou na semana, através do discipulado, através de ensino nos lares, não temos como adquirir e elevar o nosso nível de conhecimento. E por não elevarmos esse nível de conhecimento, nós estamos sujeitos, com a nossa fé pequena, a cairmos, até mesmo em coisas pequenas. Não precisa grandes coisas. Mas se nós estivermos orientados e alimentados na palavra, e olhar para aqueles que lá no passado, através da sua fé, eles tiveram grandes vitórias, na sua perseverança, não desistindo, através das lutas que enfrentaram, das tribulações que passaram. Então nós teremos estímulos para passar por essa fase. O autor aqui, no capítulo 6, somos exortados a imitar aqueles que pela fé e paciência alcançaram a promessa de Deus. Vamos refletir como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa jornada de fé. Pelo menos, para quando elas vierem, vocês estarem instruídos de como lidar. Quem aqui não passa por dificuldades? Quem não passa por problemas? Quem não passa por situações? Muitas vezes, aí você, por não ter conhecimento, vai dizer assim: Senhor, eu passei por esses dias e eu não quis revelar na igreja. Mas à medida que o irmão ou um visitante vai lá em casa, eles veem, assim que entram lá. Alex foi esses dias, ele viu. Vilma foi ontem e Diva e viram. E na medida que vão entrando, eles percebem, e eu fiz esse questionamento.
Minha esposa foi lá me consolar e eu chorava igual o menino. Questionando Deus. Por que, Senhor? Não era assim, filho, que eu chorava? Por que essas coisas acontecem, Pai? Eu sou fiel a Ti. Eu sirvo a um Deus que pode tudo. Porque o Senhor permite, Pai. Eu imploro para que eu receba uma visita. Provação. Para que alguém venha fazer um serviço para mim, eu pago caro. Muitas vezes adiantado. É implorando. Você tem tempo? Não, não tenho tempo, não posso. Ou seja, tudo é difícil para o cristão, amado. Não tem nada fácil. E você recebendo essa orientação, você vai ver que você só vai descobrir essas provações permitidas por Deus quando você verdadeiramente é cristão. Porque quando você não é e você não anda debaixo da poderosa mão de Deus, você anda segundo a direção deste mundo, tudo acontece e você não percebe. As coisas vêm e a fala lá fora é: eu estou sem sorte. E não é isso, amado. O cristão passando por essas situações é permissão de Deus. Deus permite essas provações quando nós nos defrontamos com ela. Aí depois vem a autoanálise. Eu estava me analisando depois do passado, do ocorrido, e eu dizendo: Pai, como eu sou pequeno, como eu sou fraco, como eu sou falho, Senhor. Eu estou à frente de uma igreja, pastoreando uma igreja há 6 anos. As situações vêm e eu me vejo pequeno, e agora estou aqui dialogando com o Senhor, perguntando ao Senhor por quê. Veja como nós somos. Ou seja, nós estamos sujeitos, amado. Mas se não tivermos a orientação do Espírito Santo, nós vamos ter esse confronto com nós mesmos e vamos achar que estamos corretos, dando resposta para o nosso ego. Sabe como ser a resposta? É assim, ó. Mas eu não sei por que acontece. Com os outros lá fora não, e comigo acontece. Então não vale a pena. As respostas para nós são essas. Quando não estamos em Deus. Mas quando nós estamos em Deus, a resposta é: filho, eu estou cuidando de ti. Filho, eu estou provando, eu estou aumentando a tua fé. Eu estou zelando pelo teu sacerdócio. E eu passei por isso. Então, é com essa introdução, enfatizando esse texto, com esse texto enfatizado, que nós vamos ver aqui alguns pontos para que nós venhamos então enfrentar os problemas pelo qual aqui, o escritor, ele diz: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da fé. A importância da fé. É preciso ter um empenho. É preciso você estar empenhado no compromisso de querer estar em Cristo, sabendo que os problemas virão. Eles acontecerão inesperadamente, inevitavelmente eles virão. E lembrando que para o crente, eu fiz questão de pesquisar para passar para vocês. Lembrando que para o crente, Jesus Cristo é o fim que está exatamente aqui, ó. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim. Esse fim, você pode estar se perguntando: mas o que seria esse fim? E o fim é Jesus Cristo. O fim é Jesus Cristo. Ah, mas pastor, então o senhor pode provar para eu mostrar o fim ao qual estou me referindo, que é Jesus. Eu tenho então que mostrar que ele também é o início de tudo. Então, olha aqui. Lembrando que para o crente, Jesus Cristo é o fim. Primeiro, Jesus é o começo de todas as coisas. Colossenses 1, do 13 ao 16. É só abrir um pouquinho, eu vou compartilhar com vocês. É só voltar um pouquinho aí. Colossenses 1, do 13 ao 16, diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, nele está o início de tudo, porque ele nos libertou
da escravidão do pecado de quem nós éramos, a quem nós servíamos na nossa ignorância. Ele é o início. Ele também é em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, ou seja, é nele, tão somente nele que começamos, então, ou a ser tratado, a ser regenerado. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja, ele é o começo. Amém? Ele é o começo. Jesus é quem mantém a nossa vida. Colossenses 1, do 17 ao 19. Fica só lá. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. Porque Deus achou bem que nele residisse toda a plenitude. Amém? Ele também é o meio. Anunciando que ele é o começo, mas que ele é a própria existência, ele é a plenitude. Mas, como eu disse, a leitura me sugere, quando eu leio que ele é o fim, então Jesus é o fim de todas as coisas. Colossenses 1, 22. Olha aí. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, a nossa fé começa nele, é trabalhada por ele, nós nos empenhamos em aprender mais e a nossa fé termina nele. Então, a advertência do autor ao escritor, ou o escritor de Hebreus, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim e até Cristo, porque só se acaba nele, amado. Não podemos deixar de perseverar, não podemos deixar de que a nossa fé diminua, que os problemas que nos envolvem ao nosso redor, que estão lá, ou que pleiteamos muitas vezes por longos períodos, abalem a nossa fé, nos derrotem. Pelo contrário, a nossa fé tem que ser constante, ela tem que continuar e ela vai até Cristo. Ou seja, é até o último dia de fôlego que Ele te der. É tão somente nele. Lembre-se que começou nele, é mantida por ele e termina nele. Então não são os problemas que podem ou que poderão diminuir a minha perseverança, o meu entusiasmo de continuar. E ele diz assim, olha, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Ou seja, o mesmo empenho que eu tinha lá no começo, antes de ter entendimento de que eu era um cristão e que seria provado, antes eu enfrentava as coisas com um propósito, não tinha passado ainda por nenhum problema, então eu estou caminhando. Mas depois, amado, que você tem relacionamento com Deus, intimidade no caminhar, sendo cristão, as provações elas chegarão. Aí ele está dizendo aqui, olha, tende então o mesmo ânimo e a mesma perseverança lá do início. E por que depois de uma certa caminhada como cristão, muitas vezes nós desanimamos? Estamos cansados. Aí talvez esteja como eu, né, no dia da angústia, lá esses dias recentes. Estava lá cansado, abatido emocionalmente. Aí liguei para o irmão Alex. Diácono, pregue em nome de Jesus que eu estou abalado. Eu não podia revelar à igreja o que era, mas eu não estava espiritualmente, eu não estava bem. Só que eu tenho um Deus que me regenera, amado. A minha fé, ela pode até ter me colocado ali a questionar, mas Deus falou comigo, olha filho, não é o motivo de cair, não é o momento de retroceder, é o momento de se levantar e caminhar e testemunhar que eu estou contigo. Se Deus me deu, Deus levou, não tenho nada que não tenha vindo dele. Porque até 2004 eu tinha alguma coisa. E de 2004 acabou tudo. Então eu só tenho alguma coisa de 2004 para cá. E foi tudo Deus que me deu. Todas as coisas que eu tenho, ou que você vê na minha casa, Deus permitiu de 2004 para cá. Todo um trabalho
que eu tive antes, não sobrou absolutamente nada a não ser minha esposa e meus filhos. Até o último carrinho que eu tinha, eu tive que vender para me sustentar alguns meses que eu estava desempregado. Comemos até o último centavo. E eu preocupado, como seria o próximo mês que eu iria fazer as feiras, as compras do mês. Eu estava preocupado, porque eu não tinha mais de onde tirar. Só que no próximo mês Deus providenciou um emprego. No próximo mês as coisas começaram a mudar. As provações vieram, eu já estava crente, eu já estava cristão, eu já estava em Cristo. Mas as coisas começaram a mudar. E eu ganhava um dinheiro, depois eu passei a ganhar 3 vezes mais. E quando eu entreguei a minha profissão e disse, pai, eu não vou mais, eu vou te servir, Deus dobrou. Deus disse, ó, filho, eu vou dobrar o teu dinheiro. Então, meu irmão, o que é que te aflige? O que é que te perturba? Eu estou testemunhando que Deus botou a mão sobre mim e disse, olha, eu quero você fazendo a minha obra. E quem disse que foram os dias fáceis? Foram dias difíceis. Minha esposa perseverando, meu amor, vamos para a igreja. E eu, na minha rebeldia, dizia, não vou. Mas a perseverança dela e o comportamento dela, como a palavra de Deus disse, foi aquilo que a gente viu essa semana, Diácono Alex, o comportamento da esposa ganha o seu marido. O testemunho de fé, a perseverança dela, me fez voltar. E depois eu entendi, amado, que eu não deveria nunca ter deixado a minha fé variar. Uma hora alta, outra hora baixa. Então, amado, Jesus também, Ele é o fim de todas as coisas. Então a minha esperança só pode terminar nele, a minha fé só pode acabar nele. Não são os motivos, não são os obstáculos. Amém? A vida, amado, só faz sentido quando passamos a acreditar que existe vida após esta vida. E nós só temos vida após essa vida porque Cristo foi quem nos deu essa vida. E se não fosse essa fé que nós temos em Cristo e nos entregamos lá atrás, de corpo, alma, de mente, de espírito, através da fé, não estaríamos aqui agora então falando e trazendo essa palavra para vocês. A vida só faz sentido porque existe uma vida após essa vida. E é exatamente em Jesus que tem uma história textual de fé, um testemunho de fé. Quando ele vence a morte e ressuscita, então o nosso maior inimigo foi vencido por ele. O que é que é tão grave que muitas vezes, diante de pequenas circunstâncias, ainda que para nós, humanamente falando, sejam grandes, se o nosso maior inimigo já foi vencido através de Cristo, se a nossa fé depositada nele nos faz enxergar que ele venceu, nos dando a vitória através dele. Não temos problemas, amado, quando nós estamos confiantes em Jesus, quando a nossa fé está depositada nele, tão somente nele, com a mesma perseverança e entusiasmo lá no início da tua conversão. Não era bonito? Agora, porque está no meio, mas a palavra de Deus está dizendo aqui em Colossenses que ele também te sustenta, ele é quem dá vida no meio dessa caminhada. Então não tenha medo, amado. Ele é o primogênito de entre os mortos. E agora, porém, vos reconciliou no corpo, na sua carne, mediante a sua morte. Colossenses 1, 22. Foi ele que te deu vida. A tua fé está nele. E aquele o qual você um dia confessou não perdeu o controle da tua vida. Aquele um dia o qual você se dedicou a servi-lo, a honrá-lo, a caminhar nele, a demonstrar o amor dele. É o mesmo que um dia você depositou a fé. É o mesmo que hoje mantém a sua fé. Hoje ele te prova e permite essas provações para você e para mim enxergar como eu enxerguei esses dias, que nós somos pequenos e não devemos nem por um segundo sair debaixo da poderosa mão dele.
Porque se ousarmos sair, o inimigo ele está ali tentando nos segurar e nos agarrar. E se pegar a gente ao sair debaixo da poderosa mão dele, com a nossa fé variando, muito pequena, certamente pode ser que não tenha mais volta. Pode ser que não tenhamos mais, porque o mundo lá fora oferece, né, vamos colocar entre aspas, oportunidades que aos olhos humanos sejam boas. Muito longe das provações e das tentações que a caminhada cristã te coloca. Só que ao final desse caminho que o mundo aí oferece, é caminho de morte. Mas as provações e as tentações, que mesmo na caminhada cristã sejam difíceis de enfrentar, você não suporta sozinho. Mas no final, ele te faz um verdadeiro vencedor e você tem vida em Cristo Jesus. Tem vida eterna através dele. Então vale a pena continuar perseverando com essa fé. Hebreus também 11:1 nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova do que não vemos. Sem fé, amado, é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós só estamos mais um na multidão. Nós só estamos preenchendo lá um vazio. Mas nós não estamos agradando a Deus. A nossa fé tem que estar em exercício. E para ela estar em exercício, para ela estar em evidência, você vai estar sempre passando por provações. O fato hoje foi a Divânia, né? Saiu daqui muito tranquilo, achando que ia ter um dia bem... Logo que teve, né? Depois. Mas ia ter um dia tranquilo, mas um dia comum, um dia normal. Simples, né? Não é cristã? Canta no louvor, ela é fiel. Ela é uma mãe dedicada, uma ótima funcionária, uma esposa fiel. Está sempre com a gente na igreja. Ela podia se perguntar, por que, Senhor, essas coisas acontecem comigo? Porque Deus está provando você, minha irmã. E você perseverou com a sua fé. E o nome dele foi glorificado. Então, ou seja, amado, não importa o grau de intimidade, não importa o grau de relacionamento, não importa aonde está a tua intimidade com Deus na oração, no teu quarto, não importa. O que importa é que você deve manter sempre em fidelidade a tua fé com Ele. Mas não importa o teu grau de relacionamento, porque as provações virão. E você poderia se desesperar, e poderia xingar, e poderia espernear, e poderia não ter achado, e poderia dar certo depois, e poderia não ter dado, e você está aí resmungando e achando ruim, e quem perdeu o documento já sabe que é coisa ruim. Mas Deus permite. Não porque Ele não saiba a nossa reação, Ele sabe de todas as nossas. Mas nós não sabemos as nossas reações. Por isso que Ele nos coloca diante da situação, para que que você, irmãozinho aí, que está passando por situação, perceba que você depende dEle. Que longe dEle, você não pode resolver os seus problemas. Não com excelência no Senhor. Não com milagres. Não com vida eterna. Não com sabedoria. Pode até resolver com ignorância, pode até dar certo no final. Mas nesse final o nome do Senhor não é glorificado. Mas o verdadeiro cristão, passando por tribulação, passando por provação, por tentação, ele, no final, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é exaltado. Então, vendo isso, que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova do que não vemos. Então existe a necessidade dessa perseverança. Perseverar é continuar, mesmo que eu não esteja gostando. Está ruim para mim. Está doendo. Está machucando. Está me causando. Estou tendo gasto, estou tendo custo. Mas eu devo perseverar. Essa é a orientação. Olha, Romanos 5, do capítulo 5, 3 e 4, nos ensina que a tribulação
produz perseverança. Se você é cristão, esse momento de angústia e dor, ele vai te produzir uma perseverança a ficar mais firme no Senhor e não desistir dela. O fraco desiste, o covarde volta, mas o cristão persevera. O que é fiel, testemunha o agir de Deus na sua vida. Está difícil, mas a minha vida está nas mãos de Deus, Ele tem o controle dela e nós vamos sair dessa no nome de Jesus. Testemunha, é assim. Nos ensina que a tribulação produz perseverança, a qual por sua vez produz caráter e esperança. E qual é o caráter do crente? É passando pela prova e dando... Tem um hino, né? É passando pela prova e eu vou dando glória. De forma, na vida humana, no senso comum da vida, passar por dificuldade é motivo de irritação, é motivo de angústia. Nós temos testemunha na nossa família. O pai de Lucineide, em determinada situação, ele tem umas crises lá, e essa crise, quando pega ele, todos ao seu redor sentem a insatisfação, a revolta, porque as coisas não estão favoráveis. Esse é o caráter de quem não é cristão, de quem não tem Deus na sua vida, de atacar e atingir as pessoas que não tem nada a ver com o teu problema. Já o cristão, que a palavra está dizendo, a qual por sua vez produz caráter e esperança. O caráter do cristão é ser grato a Deus, é se colocar de joelho, é procurar o grupo de oração, é procurar o diácono, é procurar o pastor, é procurar as irmãs, é fazer como era a igreja antiga. Vamos orar. É o quê? Estamos comemorando, vamos orar. Estou passando por dificuldade, vamos orar. Vamos visitar. Tivemos uma semana abençoada, porque eu fui visitar o pastor. Aquela visita que eu disse ao senhor, o diácono Alex, eu fiz essa semana. Graças a Deus, foi bom, tive uma conversa. Então, nessa nossa ida, fomos até a casa da tia de Lucineide. Lá nós tivemos a oportunidade de orar numa jovem que estava doente. Caráter cristão. Ela está passando por um problema e onde a gente está, a oração é quem nos faz sobressair nessas situações. Buscar em Deus a esperança ainda é o alimento para a nossa alma, ainda é o alimento para a nossa fé. É se colocar diante dele com humildade. E o nosso caráter fala muito, porque a nossa esperança está acesa. O caráter do crente motiva o outro para quando ele estiver testemunhando, para quando ele estiver também na dificuldade, ele manter a mesma esperança, estar firme no Senhor. Aí, eu quero só compartilhar com vocês. Abram aí, Tiago, um pouquinho à frente. Um pouquinho à frente de Hebreus aí. A necessidade da perseverança, como a gente leu, nos ensina que a tribulação produz perseverança, a qual, por sua vez, produz caráter e esperança. Tiago 1,12 promete a coroa da vida aos que perseveram diante das provações. Promete a coroa da vida a quem persevera, ou aos que perseveram diante das provações. Vamos ver Tiago, então, no capítulo 1. Olha o que é que ele diz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, ou seja, estavam dispersos, estavam sendo perseguidos, estavam passando por perseguições, tribulações, perseguidos. E ele começa assim, olha, no versículo 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. É a mesma exortação que o autor de Hebreus está dizendo lá, olha, mantenham a mesma fé e a mesma perseverança que tinham no início.
E ele continua, sabendo que a aprovação da vossa fé, que vocês têm, produz perseverança, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, ou seja, está difícil passar, está difícil enfrentar sozinho, eu não consigo suportar, mas a palavra de Deus diz, olha, vai até uma entidade e descarrega teus problemas lá, é assim que ela diz? Não. Jesus chama você com o teu fardo pesado, com os teus problemas, com as tuas dores, com as tuas angústias, com as tuas provações, com as tuas limitações, com as tuas tentações. Ele diz, ó, vinde a mim vós, que estáis cansados e sobrecarregados. O que é que está deixando pesado? Está difícil suportar sozinho? Tá. Mas a exortação é que nós devemos perseverar no Senhor, porque isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. Vamos ler de novo. No versículo 3, olha, sabendo que a aprovação da fé, você não está sendo provado, o inimigo não está tentando você, Deus não permitiu, a aprovação não veio, mas ela está dizendo que essa aprovação da fé que vocês têm, produz perseverança. Ou seja, devem continuar ainda mais insistindo naquilo que o inimigo entra, é uma batalha espiritual dentro da gente, tenta derrubar, tenta diminuir, tenta fazer com que nós venhamos parar, desistir, não vale a pena caminhar. É assim que o inimigo fala para nós. Mas o Espírito de Deus diz, olha, essa fé diante dessa provação, ela produz perseverança. Deus quer que você persevere, amado. Deus quer que você continue. Deus quer que você o busque ainda mais. Quando a gente pregou aqui quarta-feira, e a gente trouxe, né, que é bem dinâmico o culto na quarta-feira, Deus não quer da gente religiosidade. Deus não quer isso. Eu tenho um ritual de sempre no mesmo horário. Se eu não fizer, Deus não se agrada. Não, não, amado, não é isso. Deus quer relacionamento. Relacionamento com propósito. O meu relacionamento com Deus é de glorificar o nome dele. Tem um propósito no meu relacionamento com Deus, glorificar o nome dele. E eu me encher do seu Espírito Santo. Não pode simplesmente ter porque para conhecê-lo. Deus quer que você seja perseverante na tua fé, com um relacionamento de intimidade com Ele, na tua hora de angústia, na tua hora de dor, na hora mais insuportável e na hora mais difícil. É difícil até desabafar ou compartilhar com alguém o nosso problema, mas com Deus não é. Mas é fácil dobrar os joelhos, é fácil entrar no teu quarto, é fácil orar, fechar os olhos e dizer, Pai, eu não suporto mais. Está difícil. Sou fraco, sou pequeno, sou frágil, sou pecador. É demais para mim, Senhor Deus, até quando? O salmista fazia essas orações, até quando, Senhor? A minha alma chora, dói os meus ossos, dói na alma, não suporto. Sabe por que Deus permite? Porque Deus quer que você se quebrante diante dele. Ele quer um coração que o busque com fidelidade. Passando desse nível de provação, a tua fé sendo aprovada. Aí, então quer dizer que agora eu venci. Não, senhora, não, senhor. Você está preparado para um desafio ainda maior. Você está preparado para o próximo. Você pode estar preparado para um testemunho, para uma situação de risco ainda, para uma perda, mas você foi preparado. Ou você acha que um soldado vai para a guerra simplesmente... Meus meninos são policiais, eles saíram daqui, nunca usaram uma arma. E foram combater o crime no Rio, em São Paulo e Recife. Simplesmente chegaram lá e deram uma farda a ele? Não. Foi ensinado. Passou por situações de ensino.
no limite do ser humano. É isso, amado. Deus vai provar você no seu limite. Mas Ele não prova você além do que você possa suportar. Ele não vai te castigar, Ele não vai te maltratar, porque Ele te conhece. Mas Ele quer te colocar de pé diante das provações. Ele não quer te fazer pequeno, Ele quer te fazer grande. E hoje é a oportunidade de você se fazer grande diante do Senhor. Dizendo para você mesmo, Senhor, está difícil, mas eu vou perseverar. A minha fé que estava pequena, hoje ela se renova em Ti. A minha fé que lá no início, quando eu disse sim ao Senhor, eu renovo essa fé hoje. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Pai. Os meus problemas estão difíceis de resolver. Sozinho, como ser humano, como pessoa, está difícil. É impossível resolver. Mas Ele chamou você para entregar para Ele os teus problemas. Não mandou você carregar os problemas, não. Ele mandou você entregar os problemas para Ele. Você está disposto a entregar os seus problemas a Ele? Se você está, vamos ficar de pé. Vamos orar? E ore comigo assim. Querido Deus, maravilhoso Pai. Nós entregamos, Senhor Deus, a nossa vida lá no passado. Porque alguém um dia ministrou para nós, Senhor Deus, que deveríamos nos arrepender dos nossos pecados. Alguém um dia pregou para nós e disse, olha, é necessário ter fé. Alguém um dia pregou para nós e disse, olha, é necessário deixar para trás o que aprendeu até aqui como homem. E nós fizemos isso, Senhor Deus, nós dissemos sim. E aquele a quem nós dissemos sim não perdeu o poder, ele não perdeu o controle, pelo contrário, ele tem nos ensinado cada dia mais como nós devemos proceder, como nós devemos caminhar como cristão, nos preparando através dos ensinamentos da Tua palavra, da Tua santa e poderosa palavra, de como lidar com os problemas, com as adversidades, Senhor Deus. A nossa fé muitas vezes, Pai, tem oscilado. Então nós queremos pedir perdão essa noite, Pai. Perdoa, Senhor Deus, por quantas vezes eu quis desistir. Perdoa, Deus, por quantas vezes eu duvidei. Por muitas vezes, Pai, eu não acreditei que o Senhor me tiraria daquela situação e hoje eu estou aqui. Pai, então me ensina a dar esse testemunho e perseverar na fé. Os Teus homens, Pai, aqueles apóstolos estavam sendo perseguidos e foram instruídos, Pai. É por isso que essa palavra chegou até nós hoje. Porque eles não desistiram, eles receberam essa palavra. E a Tua igreja hoje recebe também essa palavra, Deus. Que possamos então, Pai, digerir esse alimento com sabedoria no Senhor. E amanhã, Senhor Deus, ao voltar para as nossas vidas e encontrar o problema lá que está, seja ele qual for, lembrar dessa mensagem que o Senhor diz, olha, seja perseverante. E essa provação, ela produz fruto de esperança. E a nossa esperança é Cristo. E aquele o qual nós dedicamos a nossa fé e depositamos, ainda é o mesmo. E Ele quer nos conduzir. Então, Pai, nos abençoa. Nos abençoa como igreja, como servo, como cristão que somos. Aquele que se faz presente essa noite aqui, vem buscar uma palavra de conforto, Senhor Deus, que possa sair daqui renovado, cheio do Teu poder e do Espírito Santo, Deus. Assim nós te oramos, Pai, agora nos leva em paz. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, Deus. Cuida de cada um, Pai Santo. Na saúde, Deus, de quem quer que seja, não importa a causa. Nós estávamos falando de fé, Senhor Deus, e a nossa fé, ela produz fruto de esperança, Senhor Deus. Nós temos a esperança, que seja o qual for, o tamanho que for e aonde quer que seja esse problema, está repreendido em nome de Jesus. E Ele não vai fazer a gente retroceder da nossa fé. Assim nós oramos e bendizemos, Pai, o Teu nome, no nome de Jesus. Bem? O Senhor assim nos abençoe. Não saia sem desejar um ótimo início de semana. Sim, a missionária tem um aviso. É importantíssimo. A igreja já está ciente, né? Nós começamos nossa ação social em estar arrecadando alimentos para a cesta básica. Porque como nós temos nosso alimento no dia a dia em nossa mesa, que Deus não nos deixa faltar,
tem pessoas que estão necessitando de um alimento. Então, vamos cumprir com o nosso chamado. Foi feito aqui, cada casa trazer um alimento específico. Aqueles que não receberam o papelzinho e quiserem contribuir, entrar trazendo arroz, feijão, macarrão, óleo, tudo é bem-vindo para que a gente possa estar montando nossa cesta básica. Eu agradeço e vamos em paz em nome de Jesus. Sim, só um aviso, amado. Olha, nós decidimos colocar internet, então amanhã o rapaz já vai colocar. E segunda-feira, ou melhor, domingo, nós estaremos já transmitindo. Quem estava ontem no canal, Somos Igreja, viu que o irmão Alex já estava ajustando os detalhes. Vai ser transmitido ao vivo. Então você que está vendo esse vídeo hoje, você, onde esse vídeo alcançar, e então domingo, neste canal, Somos Igreja, lá no YouTube, nós convidamos você, aquele que não pode vir, aquele vizinho, enfim, onde quer que chegar, preste um momento de dedicação ao Senhor. Escute essa palavra. Temos uma palavra de salvação para a sua vida. Deus quer cuidar da tua vida. No nome de Jesus. Amém? Amém.